Olá a todas e a todos, meu nome é Joyce Soares, eu sou professora na Escola Nacional de Ciências e Estatísticas, que é uma instituição de ensino superior ligada ao Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. O trabalho gira em torno fundamentalmente da temática da violência de gênero e busca traçar um perfil das mulheres que são vítimas de violência de gênero na cidade do Rio de Janeiro, né, capital do estado de mesmo nome. O que a gente tem visto nos últimos anos, pós-pandemia, se é que se pode falar que a pandemia já acabou, o que a gente tem visto nos estudos recentes, sobretudo a partir de 2021, é que no caso da sociedade brasileira, os efeitos da pandemia de Covid-19 se fizeram sentir majoritariamente sobre grupos específicos da população. Grupos e classes sociais específicas que, em geral, já são deveras vulnerabilizados, né? Então, se a gente analisar quais foram os grupos mais impactados pela pandemia na sociedade brasileira, certamente a gente vai identificar pessoas negras, e aí, segundo a denominação oficial do IBGE, a gente está falando de pessoas pretas e pardas. E se a gente olhar para quem, em geral, está na base da pirâmide de desigualdade na sociedade brasileira, a gente está falando de mulheres negras. 2020 foi marcado no Brasil por um período de isolamento social, por políticas públicas, né, que instituíram medidas de isolamento social durante alguns meses. Nesse contexto, especialistas em segurança, pesquisadores e pesquisadoras se preocuparam com a situação de mulheres, considerando que, em geral, as mulheres que são vítimas de violência são agredidas por pessoas próximas, majoritariamente por seus parceiros ou companheiros ou pessoas que residem na mesma residência. O Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que é uma instituição, uma organização da sociedade civil, formada por estudiosos especialistas nos temas de violência e segurança, realizou um estudo que foi publicado em 2021, dizendo que grande parte da sociedade brasileira, cerca de 73%, também sentia da mesma forma, né, que as mulheres estavam correndo mais riscos com o isolamento social e o confinamento nas residências. Do ponto de vista numérico, né, dos registros observados em relação ao período pandêmico, o que a gente viu não foi isso. Ao contrário, o que a gente viu foi uma diminuição no número geral de casos, e o único tipo criminal que sofreu uma ligeira alteração foi o do crime de feminicídio, com uma alta de um pouquinho mais de 2%. Mas, em geral, os especialistas não se dão por satisfeitos com essa baixa nos números. E aí as explicações têm ido no sentido de que o confinamento e a dificuldade de mobilidade impactaram a denúncia, ou seja, os registros de ocorrência que mulheres vítimas de violência poderiam fazer caso não estivessem adotando medidas de isolamento social. E, além disso, o convívio cotidiano com parceiros, maridos, companheiros, irmãos, pais, pode ter potencializado um fenômeno que já é muito conhecido nos casos de violência de gênero, que é a subnotificação. É claro que o fenômeno da violência de gênero não é, de maneira alguma, um fenômeno que acomete única e exclusivamente o Brasil ou as cidades brasileiras, ou cidades brasileiras específicas como Rio de Janeiro. É um fenômeno global, que levou, inclusive, a Organização das Nações Unidas a definir o ODS, que é o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável número 5, que é o de igualdade de gênero. Uma das metas desse ODS é, inclusive, eliminar todas as formas de violência contra meninas e mulheres até o ano de 2030, que é o marco final dessa agenda. O Brasil vem caminhando nessa direção desde meados dos anos 2000, e dois pontos emblemáticos nesse caminho foram a promulgação da Lei Maria da Penha, em 2006, e em 2015 a Lei do Feminicídio. A Lei Maria da Penha carrega esse nome em razão
em homenagem a uma mulher que foi vítima de violência doméstica. Ela ficou paraplégica e em uma tentativa de assassinato pelo marido, e lutou arduamente para que esse homem pudesse ser finalmente penalizado e pagasse pelo que fez, e levou o Brasil, o Estado brasileiro, à Comissão Interamericana de Direitos Humanos, da OEA, e o julgamento em 2001 condenou o Estado brasileiro. 5 anos depois, o Congresso Nacional aprovou uma lei que trata especificamente da violência doméstica e trouxe alguns pontos fundamentais, né, que foi o estabelecimento da violência doméstica contra a mulher a partir de várias dimensões. Então, a gente tem a violência física, patrimonial, psicológica, sexual e moral. Também estabeleceu uma série de medidas de proteção e assistência a mulheres em situação de violência. E, além disso, trouxe uma modificação importante em relação ao processo penal, na medida em que impediu que essas mulheres, muitas vezes sob ameaça, retirassem as denúncias contra os seus parceiros perante a autoridade policial. Quase uma década depois, o Congresso Nacional, mais uma vez, trabalhou e colocou em vigência a lei do feminicídio, que foi a lei que tipificou o homicídio contra a mulher por razões da condição do sexo feminino. Então, essa condição específica é caracterizada em caso de violência doméstica ou por menosprezo ou discriminação à condição de mulher. O que fica estabelecido com essa terminologia é a necessidade de sensibilizar as instituições e a sociedade, né, como a própria ONU reconheceu, para a permanência da vitimização de mulheres e da impunidade ligada historicamente a esses casos, né? Um outro ponto importante também para falar é que na legislação brasileira o feminicídio é caracterizado a partir do sexo e não do gênero. Então, na interpretação penal, né, no direito penal, o que caracteriza um crime de feminicídio é a condição do sexo biológico e não do gênero. Então, é uma perspectiva que tem se tornado mais frequente nas abordagens teóricas e nas perspectivas e nos estudos que se dedicam sobre esse tema, é a necessidade premente de o Estado brasileiro adotar uma linguagem única, né, que estabeleça o gênero como o principal elemento para a caracterização do feminicídio. O que a gente tira desse breve panorama é que a violência de gênero no Brasil se alinha a outros elementos que são estruturais e potencializam o cenário de desigualdades, né? Especialmente a gente está falando do racismo, em sua dimensão estrutural e, infelizmente, estruturante da sociedade brasileira. Então, o que organismos multilaterais, como a OEA, vem sinalizando para o país é sobre a necessidade de que o Estado brasileiro adote medidas que não sejam apenas aquelas legais punitivistas, mas que sejam medidas capazes de atuar multissetorialmente e possibilitar uma educação capaz de mitigar ou exterminar a violência de gênero, a misoginia, e que para isso, e aí é uma postura que é adotada nesse trabalho, é a postura defendida nesse trabalho, é preciso que as políticas públicas de prevenção, enfrentamento e atendimento a mulheres reconheçam as especificidades que determinados grupos-alvo, majoritariamente de violência doméstica, experimentam, né? Olhando para o Rio de Janeiro, o que a gente tem, né? Olhando para o Rio de Janeiro Estado, para depois reduzir a escala para o Rio de Janeiro capital. A gente tem um Estado que soma mais de 240 mil casos de violência de gênero, contabilizando todos os tipos criminais, né? Então a gente tem ameaças, estupros, lesões corporais, homicídios, feminicídios e tentativas de homicídio.
Então, são mais de 241 mil casos entre 2018 e 2020, ou seja, em 3 anos, mais de 240 mil ocorrências de violência de gênero. Se a gente ampliar para a capital, a gente tem mais de 84 mil casos de violência de gênero em relação a todos esses tipos criminais. 2 pontos que merecem destaque nesse primeiro momento é que no Rio de Janeiro também houve uma redução no número de casos de violência de gênero no ano de 2020, que é o ano da pandemia, o ano das medidas de isolamento social. E um segundo ponto, que é o que está sinalizado no gráfico 2, é que a distribuição dos crimes, né, é muito dispar. Né? A gente tem ameaça, lesão corporal como os 2 grandes grupos de tipos criminais que acometem mulheres, e os outros tipos como estupro, homicídio e lesão seguida de morte, tentativa de homicídio, em números bem menores. No gráfico 3, a gente tem a distribuição por cor e raça das vítimas. E aí, se a gente olha, né, para todos os grupos que estão disponíveis na base de dados do Instituto de Segurança Pública, a gente vai ter algumas categorias com equívocos evidentes, né, como albino, como categoria da variável cor-raça, mas, no geral, a título de tornar a análise mais eficiente, mais profícua, o que a gente tem é mulheres pretas e pardas como a maior parte das vítimas, né? Se somadas pretas e pardas, elas são cerca de elas são a maior parte das vítimas dos crimes. Se a gente olhar para a atuação profissional dessas mulheres ou para o grupo de ocupação dessas mulheres e a gente olhar para a nuvem de palavras que está colocada aqui, a gente vai ver que as chamadas mulheres desocupadas, né, do lar, que são as mulheres trabalhadoras domésticas não remuneradas, né? São as mulheres que trabalham nas atividades domésticas, mas não recebem remuneração por isso. A gente também vai ver muitas estudantes, vai ver um grupo grande de mulheres sem categoria profissional informada. De todo modo, o que a gente percebe, analisando as primeiras categorias, é que são ocupações, ou no caso, ou são mulheres desocupadas, a gente vai voltar nisso um pouco mais detalhadamente, ou mulheres ocupadas em atividades que são mais passíveis de precarização. Essas categorias foram agrupadas nos grupos disponíveis no quadro 1, e esse agrupamento, obviamente, que guardou correlação com as áreas de atividade ou com as atividades em si, né? De toda forma, o que a gente vai perceber, e aí a gente vai perceber aqui no próximo gráfico, que é o gráfico 4, que a maior parte das mulheres vítimas de violência na cidade, nesse período, ou não estavam ocupadas, né, ou não tinha-se informação sobre a ocupação dessas mulheres, ou elas não estavam ocupadas, ou eram estudantes, ou estavam no setor de serviços e comércio, cuja volatilidade do mercado de trabalho é muito alta, ou ocupadas em serviços ligados à limpeza e a cuidados domésticos. Essas atividades, no mercado de trabalho brasileiro, não pressupõem alta escolaridade. Na maioria das vezes, elas são exercidas por pessoas com escolaridade baixa, em geral fundamental ou médio, mas nem sempre o ensino básico, né, o ciclo de educação básica é completo. Então, a partir daí, a gente pode inferir que a maior parte das vítimas era composta nesse período por mulheres com baixa escolaridade e em situação ocupacional mais sensível à precarização. Se a gente pegar o grupo das mulheres no gráfico 5, que são as de alta escolaridade, com nível superior, e a gente observar o acumulado dessas ocorrências, a gente vai ver que as mulheres com atividade profissional que dependem de nível superior somam menos de 5,5%. Então, as mulheres com ocupações profissionais ligadas a maior
escolaridade são minoria entre as vítimas de violência. Foram minoria entre as vítimas de violência no Rio de Janeiro. Se a gente olhar a distribuição por faixa etária, a gente tem que as mulheres majoritariamente vitimizadas têm entre 21 e 30 anos, depois aquelas com 31, entre 31 e 40 anos, e depois aquelas entre 41 e 50 anos, ou seja, são mulheres jovens. Quais são as conclusões que a gente tira brevemente desse panorama, né? O Rio de Janeiro, capital, experimentou a mesma realidade que outras localidades e outros territórios brasileiros, né? Houve uma sensível diminuição no número de registros no ano de 2020 em decorrência das políticas de distanciamento social. No caso da violência de gênero, isso pode também ser atribuído ao convívio direto das mulheres com seus agressores em potencial. Em relação ao perfil das vítimas, que era o objetivo principal, a gente consegue perceber que a maioria das mulheres que é vítima de violência na cidade do Rio de Janeiro é formada por mulheres pretas e pardas. No que tange às suas ocupações profissionais, elas circulam majoritariamente entre sem informação de ocupação, o que por sua vez já pode presumir uma não ocupação, ou uma não desocupação declarada, ou uma ocupação em atividades que tendem a ser mais precarizadas e com menor escolaridade. A faixa etária dessas mulheres gira entre 21 e 50 anos, com destaque para as mulheres mais jovens, com entre 21 e 30 anos, né? E a gente percebe que a violência de gênero também é uma questão para a atividade econômica, porque essas mulheres estão em idade economicamente ativa, e elas ou não estão no mercado de trabalho, ou elas estão em atividades precarizadas, né? Medidas nesse sentido, as políticas públicas precisam ser pensadas e implementadas considerando essas camadas de desigualdades e de opressões que se sobrepõem. O Rio de Janeiro, especificamente, enquanto capital do estado, segunda maior cidade do país em relação à população, segunda cidade mais rica do país, que é capital da região metropolitana, que já foi capital federal, não é aleatório. Um panorama desse, um panorama tão sofrível quanto esse, em uma cidade com a importância do Rio de Janeiro, nos leva a pensar sobre como é a situação das mulheres em outros territórios brasileiros, em cidades interioranas, né, no que a gente chama de Brasil profundo. Então, nesse sentido, lançar luz sobre a realidade carioca permite evidenciar a urgência de que as novas estratégias, né, de enfrentamento à violência de gênero sejam multissetoriais, multifacetadas, interseccionais, e busquem as especificidades inerentes a cada uma das populações, a cada grupo de mulheres que é vítima desse tipo de violência. Essas são as referências que eu usei, as referências básicas, né, que eu usei para construir esse trabalho. E é isso, agradeço muitíssimo, foi um prazer, espero reencontrar a todos e todas em uma nova oportunidade, em um novo fórum de discussão. Muito obrigada.